A gente muda de assunto para falar que, no ano passado, o governo federal gastou mais de 8 bilhões de reais para bancar as dívidas dos estados e municípios, alta de mais de 70% em relação a 2018. Segundo o Tesouro Nacional, a maior parte corresponde a calotes do estado do Rio de Janeiro. Essa conta cai na mão da União quando um estado ou município fica inadimplente em alguma operação de crédito. Nesse caso, o Tesouro cobre o calote, mas retém repasses da União para o estado ou município quitar a diferença, cobrando multa e juros. De acordo com os dados da Secretaria do Tesouro Nacional, o Rio de Janeiro é o estado que teve o maior valor pago pela União. Em todo o ano passado foram quitados 4 bilhões de reais, ou 48% do total. Em seguida vem Minas Gerais, com 3 bilhões e 300 milhões, e Goiás, com 770 milhões de reais quitados em 2019. Desde 2016, a União assumiu o pagamento de pouco mais de 19 bilhões de reais em operações desse tipo. Este economista explica que reverter esse quadro de endividamento num curto espaço de tempo é muito difícil. Para isso, é preciso reformular todas as finanças de estados e municípios. A saída não é fácil. A saída será muito provavelmente seguir os caminhos que a União está seguindo, de fazer uma reforma da Previdência, diminuir, no caso, o déficit previdenciário que todos esses estados têm, fazer reforma administrativa e também fazer um forte ajuste fiscal. Hoje a União não pode bloquear repasses para Goiás, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Amapá, porque esses estados conseguiram liminares no Supremo Tribunal Federal impedindo isso. Aqui para o Rio de Janeiro também não podem ser feitos bloqueios, porque o estado está desde 2017 no regime de recuperação fiscal. A dívida do estado do Rio aumentou em mais de 50% em 3 anos, o estoque da dívida. Fazer esse ajuste vai demandar muito tempo. É muito dinheiro que o estado não consegue fazer esse ajuste no curto prazo. Bom, e nós vamos então direto para Brasília, porque a Ana Flor tem outras informações sobre esse assunto. Bom dia, Ana. Bom dia, Boninha, você, bom dia a todos. Olha, realmente a gente vê que, apesar de todo o esforço de ajuste fiscal que tem sido feito aí nos últimos anos, a situação dos estados só está piorando. Esse buraco aí que o Tesouro Nacional, que o governo federal teve que cobrir no ano passado, esse dado de mais de 8 bilhões aí fechado em dezembro, foi só relativo a um ano e foi o pior da série histórica que o Tesouro tem. Então, a gente vê que, claro, o Rio de Janeiro está em regime de recuperação fiscal, mas o que é interessante é que o governo federal não está conseguindo sequer acionar as contragarantias, fazer com que o Estado pague o que precisa pagar ou que ele precisa vender ou privatizar em troca de toda esse não chega a ser exatamente um empréstimo. Eles deixaram de pagar, estão deixando de pagar as dívidas com a União. Agora, um outro ponto muito importante que demonstra que a situação dos estados é muito complicada e o quanto isso sobrecarrega a União é o fato de que os estados também conseguem liminares no Supremo Tribunal Federal para deixar de pagar dívidas, então isso acaba caindo na conta da União. Olha, desde aí do início dos anos 2000 até agora, a estimativa é que o governo federal já cobriu pelo menos 500 bilhões aí em dívidas dos estados, emprestou para os estados ou cobriu. A gente sabe que o Tesouro Nacional faz uma nota de cada estado e desses estados aí, 17 não têm condições hoje de pegar qualquer tipo de empréstimo porque estão com as contas no vermelho. O que mais pesa para os estados? Pagamento de nativos, quer dizer, pessoas já aposentadas, e toda a folha de pagamento também. Então, enquanto os estados não colocarem suas contas em ordem, esse custo sobe para o governo federal, que também não está muito bem, não. A gente viu aí que todos os anos a gente tem fechado já 7 anos seguidos no vermelho. O que é importante dizer, olha, a gente faz muitas regras fiscais, essas regras existem, mas a gente também é pródigo em não cumpri-las, ou muitas vezes com liminares judiciais, ou muitas vezes aí os estados simplesmente repassando e conseguindo negociar no Congresso formas de não pagar a União. Ao fim e ao cabo, quem paga toda a conta somos nós. Sempre acaba assim, né? Esse que é o problema. Obrigado, viu, Ana Flor?
Bom, eu e a Júlia recebemos aqui no estúdio o economista Carlos Honorato mais uma vez. Tudo bem, Honorato? Tudo bem, Bruninha. Bom dia. Obrigado pela presença. Bom dia. Honorato, primeiro que essa conta sempre acaba caindo no Tesouro, ou seja, sempre acaba... A viúva, né? Acabamos todos nós pagando essa conta. Sim. 17 dos 26 estados e mais o Distrito Federal estão sem condições de pedir empréstimo. A situação é gravíssima. É grave e a gente percebe que os movimentos de solucionar esse problema não estão sendo rápidos, né? Quer dizer, a reforma da Previdência, que se fosse estendida a estados e municípios, ela ajudaria a resolver esse problema, ela não foi estendida, então cada estado tem que fazer a sua reforma da Previdência, que é um dos pesos, como foi mostrado na reportagem, quer dizer, você paga muito em inativos, e tanto estado e município, quer dizer, você pega Rio Grande do Sul, o gasto com inativos é maior do que o gasto com o pessoal na ativa. Em São Paulo, uma boa parte do IPTU que a gente paga na cidade vai para pagamento de aposentadoria. Não é que os aposentados não tenham que ter direito a isso, mas se você não equalizar essa parte dos pagamentos de quem é inativo e equalizar as contas dos estados e municípios, a capacidade de investimento é muito baixa. Há aí algumas intenções de tentar aumentar esse limite de endividamento que, na minha visão, parece muito ruim, né? Quer dizer, se você muda os critérios de endividamento e que os estados podem se endividar mais, o risco disso cair para o governo central, de cair para o governo federal, é muito maior. Então, tem que ter em algum momento uma certa consciência, um pacto. Aparentemente, há boa vontade de alguns, mas essa união e essa conexão com o legislativo e judiciário é muito difícil. O problema, né, Júlia, você que entende muito de política, é que sempre esse custo, o custo de fazer esse arroxo, essa arrumação que precisa ser feita nos estados, custo político é alto para os governadores, né? E, no fundo, ninguém quer fazer. A começar pela privatização das estatais, né? Que você tem que fazer. Aliás, é uma das contrapartidas que se tinha do próprio regime de recuperação fiscal, que só tem o Rio de Janeiro, por enquanto, dentro, que suspende o pagamento da dívida por 3 anos, prorrogáveis por mais 3. Outros 2 estados de olho para entrar no regime de recuperação fiscal. Todo mundo quer ter essa margem de manobra de não ter que pagar o serviço da dívida durante 3 anos. E as contrapartidas do regime de recuperação fiscal, por exemplo, a privatização. No caso do Rio, SEDAI. E aí é uma coisa que demora também. Em vários outros estados, se você analisar, mergulhar, há uma dificuldade grande dos governadores de darem as contrapartidas e fazerem a própria lição de casa. Porque, no limite, é um pouco o que a gente estava falando. O Tesouro vai lá e banca. Então, o Estado usa o Tesouro como garantidor do empréstimo que pegou, simplesmente não paga o empréstimo e o Tesouro vai lá e arca com isso. A gente fez uma discussão grande no ano passado sobre o Plano Mansueto, você deve se recordar. O Plano Mansueto era um plano que permitia, elaborado pelo secretário do Tesouro, até ele não gosta muito que coloque o nome dele, mas ficou conhecido como isso, com esse nome. Você permite que os estados que não têm a nota suficiente para conseguir usar a União como avalista dos empréstimos, você permite que eles tomem algumas medidas para, a partir daí, poderem também usar o Tesouro como fiador. E as medidas eram polêmicas, porque vão nesse caminho, os governadores não querem arcar com o custo político disso. Então, passava, por exemplo, a privatização do mercado de gás, distribuição, entre outras coisas. Né? Companhias de abastecimento. Minas Gerais, por exemplo, está tentando aí uma saída engenhosa, que é antecipar receitas da produção do nióbio. São elementos que acabam ajudando, mas o risco que a gente tem é de que, se não se faz um ajuste administrativo sério, você está vendendo ativo para pagar a despesa corrente. Né? E isso é o pior, porque você está vendendo patrimônio, é como se a gente vendesse a nossa casa. O problema continua lá na frente. Exato, e lá na frente, de novo, o custo aparece. Há o agravante de que a cada 2 anos nós temos eleição, esse ano é ano de eleição, e aí o componente político fica mais complexo para você conseguir fazer reformas tão impactantes como essa. Né? Eu acho que um exemplo bem emblemático é a discussão sobre o saneamento, o novo marco de saneamento. Que você prevê ali a entrada da iniciativa privada numa área que é dominada pelas empresas públicas, as empresas dos estados que não fazem licitação com os municípios e detêm os contratos para prestar o serviço para os municípios sem licitação. O novo marco pretende quebrar com isso. E aonde você tem maior resistência? No Senado, por causa dos governadores, que não querem
que as empresas estatais percam essa prerrogativa de ter esses contratos sem licitação. Ocorre que não há avanço no tratamento de esgoto no Brasil da velocidade que você precisa, né? Então, você protege uma coisa que não está funcionando. E há coisas graves de você ter empresas municipais de saneamento. Então, você imagina uma bacia hidrográfica que você tem um rio que passa por diversas cidades. Uma cidade tem uma companhia que trata do esgoto ou não trata do esgoto. Até recentemente, Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, era assim. Era uma companhia da prefeitura que não fazia o serviço que deveria fazer e você acaba poluindo toda uma região. Quer dizer, avançar nos marcos regulatórios, como você bem falou, também é fundamental para a gente melhorar a capacidade de funcionamento do Estado. Porque no limite o que a gente vê, Estado sem capacidade de investir, ele não consegue fazer o que precisa ser feito. E aí a gente fica nessas crises aí de abastecimento, de poluição e tudo mais, né? Bom, tem mais assuntos aqui. Começa hoje, nos Alpes Suíços, o Fórum Econômico Mundial. A edição de número 50 do encontro anual vai reunir cerca de 40 chefes de Estado. O número é um dos menores dos últimos anos. Além de líderes mundiais e nomes da economia, o fórum volta a receber ativistas, como a adolescente sueca Greta Thunberg, que irá a Davos pela terceira vez. O meio ambiente será uma das principais pautas da discussão. O presidente americano Donald Trump, que nega o aquecimento global, também confirmou presença. Já o Irã cancelou a participação, alegando mudanças abruptas na agenda do fórum. O governo brasileiro será representado pelos ministros Paulo Guedes, da Economia, e Luiz Henrique Mandetta, da Saúde. E olha só essa. O número de bilionários dobrou na última década, no mundo todo. Juntos, eles têm mais riqueza do que 60% da população mundial. É o que aponta o novo relatório da Oxfam, que também alertou para o descontrole da desigualdade no mundo. Assunto para Adriana Perrone, que tem outros detalhes sobre este. É um escândalo isso, né, Adriana? Bom dia. Oi, Burnier, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Em Ponto. É um escândalo e esse relatório mostra também um cenário grave de sexismo nas economias mundiais. Mostra quanto os homens têm mais do que as mulheres. A gente preparou 2 telas para mostrar para quem está em casa tudo isso. A gente vai mostrar para vocês então nessa primeira, vocês acompanham comigo, que olha só, 2.153 bilionários têm juntos mais dinheiro do que mais de 4,5 bilhões de pessoas, que representam então 60% da população mundial. Segundo o relatório da Oxfam, se o 1% mais rico do mundo pagasse aí uma taxa extra de 0,5% sobre a sua riqueza nos próximos 10 anos, olha isso, Burnier, seria possível criar 117 milhões de empregos nas áreas de educação, saúde e de cuidado de idosos. O relatório, Burnier, ele aponta aí que os governos vêm cobrando então poucos impostos sobre os mais ricos e deixando ali de cumprir a sua função, que é arrecadar recursos para diminuir pobreza e desigualdade. Nessa segunda tela, a gente vai ver então essa questão da desigualdade de gênero. Olha só, o relatório mostra que os 22 homens mais ricos do mundo detêm mais riqueza do que todas as mulheres da África. Mulheres e meninas fazem 75% de todo o serviço de cuidado informal no mundo. Elas dedicam aí 12,5 bilhões de horas todos os dias ao trabalho de cuidado que não é remunerado. Se essas horas, Burnier, fossem pagas, seria de quase 11 trilhões de dólares, né? O custo, aí, o total aí seria de quase 11 trilhões de dólares, cerca então aí de 3 a 5%, né? De 3 a 5 vezes o PIB brasileiro, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. Para a gente entender um pouquinho mais sobre o que isso representa de fato, a gente vai conversar agora com a Kátia Maia, que é a diretora executiva da Oxfam Brasil. Kátia, obrigada pela sua participação aqui no Em Ponto. Vamos falar sobre essas desigualdades todas. Bom, primeiro, gritante, a gente vê essa desigualdade de riqueza, né? Homens, né? 2.000 e poucos homens recebendo mais do que 60% de toda a população mundial. É quase um escândalo, né? É uma extrema concentração de riqueza e mostra que você tem condições de resolver muitos problemas que o mundo enfrenta hoje, de pobreza, de desigualdade, porque o problema não é falta de dinheiro, existe muito dinheiro, existe muita riqueza, só que essa riqueza está nas mãos de poucas pessoas.
Quando a gente fala dessa desigualdade de gênero, a gente também vê o quanto as mulheres estão distantes dos homens nessa questão de riqueza, né? Fora direitos, a gente poderia fazer uma lista enorme, mas aí falando especificamente de riqueza. Vocês apontam aí essa questão do trabalho de cuidado, né? Explica isso pra gente melhor e o impacto disso também. O trabalho de cuidado ele é muito importante numa sociedade. O que é o cuidado? É você cuidar da criança quando nasce, é você alimentar, é você cuidar da saúde, educação, é a pessoa idosa você cuidar. Então, esse trabalho ele é necessário para a nossa continuidade como espécie mesmo. E o que acontece é que esse trabalho recai sobre as mulheres, junto com o trabalho doméstico. E isso é um desafio muito grande, porque isso não é uma responsabilidade das mulheres, né? O cuidado e o trabalho doméstico, ele faz parte da responsabilidade de todas as pessoas que vivem numa casa. E o cuidado faz parte das responsabilidades do Estado. É garantir as creches, é garantir as políticas sociais que façam com que as pessoas tenham acesso aos serviços públicos. Como é que é o cenário aqui no Brasil, quando a gente fala desse trabalho de cuidado das mulheres aqui? No Brasil, é um caso como vários outros países no mundo. O Brasil, 90% do cuidado, ele acaba na responsabilidade das famílias. E quando você olha nas famílias, quem faz esse trabalho do cuidado, 85% são mulheres. Então, você tem uma concentração grande dessa responsabilidade na mão das mulheres e não numa divisão igualitária do trabalho entre mulheres e homens. Para a redução da desigualdade de riqueza, o que precisa ser feito? É fundamental a questão da tributação. Nós não podemos continuar com bilionários cada vez com mais riqueza, vivendo da riqueza sobre a riqueza e não fazendo uma taxação maior. Então, é muito importante que os governos realmente tratem da tributação como uma forma de reduzir essas desigualdades. E o Brasil tem uma oportunidade agora com a reforma tributária que está chegando, que ela realmente seja para reduzir desigualdade. Kátia, muito obrigada mais uma vez, então, pela sua participação aqui no Em Ponto, viu? Burnier? Obrigado, viu, Adriana? Obrigado pelas suas informações. Bom dia para vocês aí. Bom, eu e a Júlia voltamos a conversar com o Carlos Honorato. Honorato, 2.000 pessoas têm mais dinheiro que 4 bilhões e 600 milhões de pessoas. Ou seja, a economia mundial continua produzindo desigualdade. Concentradora, né, de renda. O Fórum de Davos, ele é ele é um fórum interessante no sentido de que reúne ali a nata da elite do capitalismo global, tem alguma boa intenção. É mais fácil se discutir isso numa estação de esqui na Suíça, né? E a todo ano o pessoal tenta aí propor mudanças nessa questão da concentração de rendas com pouca efetividade. O fato é que cada vez mais está nítido que você precisa tributar a renda. Né? A colega que foi entrevistada, ela comentou que a reforma tributária brasileira, a gente discute muito a questão do ICMS, que tem que mudar, mas nós temos que tentar também trabalhar com essa questão da renda. Né? Quer dizer, você tem que tributar quem ganha mais, a concentração de renda no Brasil é alta. E eu acho que esse relatório é muito interessante porque ele traz esse ponto do valor das pessoas do cuidado, né? Quer dizer, que efetivamente dá um número para a pessoa que está trabalhando em casa, né? Quer dizer, a dona de casa, ou dono de casa, o cuidador de idoso, as pessoas que ficam lá, que têm uma rotina extremamente extenuante e não são pagas por isso. E essa rotina se repete. Né? Experimenta ficar um dia na sua casa, ou passa uma semana na sua casa cozinhando, limpando, cuidando. Não é fácil e você não ganha por isso, né? Então, o custo desse valor precisa, de alguma forma, ser mensurado. E à medida que a gente começa a mensurar, talvez essa seja a boa notícia, você começa a ter um parâmetro para cobrar de quem ganha mais. Né? Quer dizer, efetivamente, a gente está entrando nessa próxima década que tem que ter movimentos de desconcentração de renda. Né? Boa parte dos conflitos que a gente tem no mundo vem da pobreza, da miséria extrema que muita gente vive. Pois é, eu queria te colocar os dados de Brasil. Brasil, 1% dos mais ricos detém um pouco mais de 28% da renda. Então, o Brasil está no segundo lugar no ranking mundial, perdendo só para o Catar, na frente do Chile. O Chile passa o Brasil, quando a gente olha, se eu não me engano, os 10% mais ricos. De qualquer maneira, a gente viu que por trás das manifestações que ocorreram e ainda ocorrem no Chile, tem essa discussão sobre concentração de renda. Aqui no Brasil, alguns economistas... Até recentemente a gente falava na leitura dos nossos jornais de uma entrevista do Armínio Fraga ao Valor, que ele dizia da importância de você diminuir a concentração de renda
para você conseguir ter um crescimento econômico mais sustentável. Até questionava aquela máxima que se teve durante a época do regime militar, que foi, na verdade, verbalizada pelo ministro Delfim Neto à época, que dizia primeiro cresce o bolo para depois dividir. Na hora de dividir, os pedacinhos ficaram muito pequenos, né? Olha que interessante, quer dizer, hoje a gente vive essa dicotomia de discutir liberalismo e socialismo, né? Que é um discurso um tanto quanto antiquado. Se a gente observar os economistas mais liberais, eles são a favor da tributação de riqueza, da tributação de herança, da distribuição de renda. E o que está começando a chegar à conclusão é que se a gente não tiver mecanismos de levar essa renda às pessoas que não têm, né, e é interessante o Armínio Fraga, que é uma pessoa que teoricamente é mais ligada ao liberalismo, tudo mais, defender isso, porque já está claro que se a gente não olhar para quem tem menos renda, para quem está desprovido de condições de sobrevivência, a sociedade não evolui. Então, um mecanismo muito importante que a gente deve tentar debater é incluir nessa reforma tributária questões de renda, né? Você não pode tributar demais para que o capital não fuja do Brasil, né? Quer dizer, se eu sou milionário, bilionário e estou no Brasil e eu sou muito tributado, eu vou embora daqui, né? Mas se eu crio mecanismos justos e transparentes de tributação, eu consigo levar essa renda para quem precisa. E aí o Estado tem um papel importante de realocar esses recursos em educação, em saúde, em elementos que melhoram a qualidade de vida das pessoas. Exatamente. Honorato, muito obrigado, viu? Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez com a gente. Até semana que vem. Muito obrigado a vocês. Obrigado, também. Juliana. Obrigado. Gente, agora nós vamos falar das mulheres que se uniram para derrubar o todo-poderoso da televisão americana, a história real do assediador